Olá pessoal da terceira série, tudo bem? Eu quero que você, antes de começar a fazer essa revisão comigo, pegue as 6 listas, tá? 2 de princípio fundamental da contagem, 2 de arranjos e combinações e 2 de permutações. Mantenha as 6 listas aí com vocês, tá? Na lista de permutações, procure aí, dentre as duas listas, há um exercício que diz assim: em uma apresentação na escola, 8 amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila. Então, nós temos 8 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. 8 amigos, 8 tracinhos. Entre esses amigos, nós temos Carlos, Timóteo e Joana. Eu vou colocar esses 3 amigos aonde eu quiser. Só que o exercício disse que eles devem ficar sempre juntos. Calcule o número de diferentes formas que essa fila de amigos pode ser formada, de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. 8 amigos. Carlos, Timóteo e Joana vão ficar sempre juntos, formam um coração para dizer que eles nunca mais vão se separar. E esse coração, então, vai representar único elemento. Então, nós vamos fazer aqui uma permuta. Temos uma fila, todos vão fazer parte da fila, cada um na sua posição. Só que a gente vai poder trocar as posições. Então, nós temos um elemento para ficar trocando de posição, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 lugares, permutação de 6. E lá dentro do coração, Carlos, Timóteo e Joana podem trocar de lugar entre eles. Por isso eu escrevo permutação de 3. Então a resposta será permutação de 6, 6 fatorial. E lá dentro, trocando de lugar os 3 amigos que não se separam, permutação de 3, 3 fatorial. O exercício, se for de marcar objetivo a questão, você pode parar aqui, como aconteceu aí na sua lista que você está olhando para ela. Mas se a questão não for de marcar, aí você tem que desenvolver o cálculo. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial multiplicando dá 720. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 dará 6. E ao multiplicarmos 720 vezes 6, dará 4.320. Tá ok? Se for de marcar, tiver a opção em fatorial, você para aqui. 6 fatorial vezes 3 fatorial. Mas se não for de marcar, você tem que desenvolver o cálculo até o final, chegando a 4.320. Formas diferentes de montar a fila, de um jeito que os 3 amigos inseparáveis fiquem sempre juntinhos aí. Agora vamos para uma segunda questão na nossa revisão. Você vai procurar dentre as 6 listas, dê uma olhadinha aí, as listas que falam de arranjo simples e combinação simples. São 2, hein? Numa delas, tem uma questão que diz assim: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos diferentes de tecido e 5 tipos diferentes de pedras ornamentais. Ah, beleza, uma festa fantasia em que uma pessoa ela vai colocar em sua fantasia 2 tipos diferentes de tecido. Eu vou escrever aqui 2T. 2 tipos diferentes de tecido e 5 tipos diferentes de pedras ornamentais e pedras. 5 tipos de pedras. Eu vou escrever 5P aqui. Aí o exercício disse que, embora a pessoa só vá utilizar 2 tipos de tecido na fantasia e 5 tipos de pedra,
essa pessoa tem à sua disposição 6 tipos diferentes de tecido. Então, ela tem à sua disposição 6 tipos diferentes de tecidos. Vai utilizar só 2. Enquanto isso, essa pessoa tem à sua disposição 15 pedras ornamentais distintas. Ela tem 15 pedras à sua disposição, das quais só vai utilizar 5. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representados pela expressão. Então vamos lá. O exercício quer uma expressão que represente o número diferentes de fantasias que essa pessoa pode montar com esses tecidos e essas pedras. Em primeiro lugar, o exercício se trata de arranjos ou combinações. Essa é a primeira ideia. Vamos supor que a pessoa tenha 2 tipos de tecido aí à sua disposição para montar a fantasia: viscose e tricoline. Vamos supor viscose e tricoline. Ah, não, na minha fantasia tem tricoline e viscose. Perceba que se eu inverter a ordem, as fantasias serão formadas pelos mesmos tecidos. Então, viscose, tricoline, tricoline e viscose, a minha fantasia tem os mesmos tecidos. A ordem não é levada em consideração, a ordem não importa. Então, é combinação. Então, para resolver esse exercício, faça agora uma combinação de 6 tipos de tecido, dos quais você só vai utilizar 2. E, na matemática e multiplicação, tecidos e pedras. Pedras, vamos fazer uma combinação de 15, dos quais você vai utilizar apenas 5 na sua fantasia. Pronto, foi armado o exercício. Agora é só desenvolver a formulazinha de combinação. Combinação de 6 tomadas 2 a 2 é o primeiro sobre o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, 6 menos 2, 4 fatorial. Combinação de 15 tomados, 5 a 5, é o primeiro sobre o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, 15 menos 5, 10 fatorial. Lembre-se, todos fatoriais. Aí, nas alternativas dessa questão, como ele pediu a expressão, nós vamos parar por aqui. Procure a alternativa que bate com a resposta, que é a alternativa de letra A, 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, que multiplica 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial. Seria a alternativa letra A. Caso, de novo, não tenha alternativas, aí você teria que desenvolver os fatoriais, tá bom? Faça o cálculo até o final, caso não haja as alternativas, que pare na expressão. Vamos para a terceira questão, lembrando que você deve estar com as 6 listas aí perto de você para acompanhar, tá? A terceira questão da revisão, você vai aí continuar com, dentre as 2 listas de arranjos e combinações, procure a que tem a questão: a Copa do Brasil teve até a edição de 2018 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Aí coloca a imagem dos times que foram campeões da Copa do Brasil. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol pretenda colocar um painel na sua sede
e o painel teria 6 linhas. Em cada linha, nós colocaríamos 5 placas referentes a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. Então ele diz que nós vamos pegar aqui um painel e fazer uma homenagem aos times campeões da Copa do Brasil. Esse painel terá a primeira linha, a segunda, a terceira, quarta, quinta e sexta linha. Em cada linha será colocada 5 placas, 1, 2, 3, 4, 5 placas em cada linha. Aí o exercício diz o seguinte: esse painel teria 6 linhas, em cada uma delas 5 placas diferentes. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha times gaúchos. Então aqui, gaúchos na primeira linha. Aí ele diz, na segunda linha, apenas os times cariocas na segunda linha. Aí ele diz que a terceira linha, apenas somente os times mineiros. Na quarta linha da nossa placa, somente os clubes paulistas. Ok. Aí o exercício continua e diz assim, e as 2 últimas linhas sem nenhuma restrição. Quer dizer que nas 2 últimas linhas a gente pode misturar clubes de diferentes estados. Nas 2 últimas linhas, quinta e sexta linha. Veja a imagem com o escudo dos clubes aí na sua lista. E abaixo da imagem diz: qual é a expressão que determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Lembrando que essa questão é uma questão do Enem do ano de 2021, ano passado, e essa questão foi anulada porque nenhuma das alternativas que você tem na sua lista bate com a resposta correta. Então eu vou chegar numa resposta que não está nas alternativas. Essa questão foi anulada por causa disso. Não tinha alternativa correta no Enem do ano passado. Então, primeiro, eu preciso descobrir se esse exercício é de arranjos ou combinações. Para isso, você vai pegar, por exemplo, a primeira linha, que são de clubes gaúchos, e os clubes gaúchos que ganharam a Copa do Brasil, diz o exercício, são Internacional, Grêmio e Juventude. Inter, Grêmio e Juventude. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu coloque nessa linha o Internacional, o Grêmio e o Juventude. E aí você vai lá na imagem com o escudo dos clubes e percebe que o time do Grêmio tem 5 títulos. O time do Grêmio tem 5 títulos. Aqui está. Procure a imagem que tem o símbolo, o escudo do Internacional, você vai achar que tem 1 título. Enquanto o Juventude, que é o último escudo aí na imagem, tem 1 título também. Então veja que os clubes que são gaúchos têm 7 títulos, 1 do Juventude, 1 do Internacional e 5 do Grêmio. Então são 7 títulos que serão agrupados de 5 em 5, porque cada linha haverá 5 placas. Agora, é arranjo ou combinação? Vamos ver um exemplo? Só o Grêmio tem 5 títulos, então vou supor que eu coloque Grêmio, 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 Grêmio e Grêmio. Na primeira linha eu coloquei todos os 5 títulos do Grêmio, faltou 1 do Inter, 1 do Juventude. Esses 2 títulos nós vamos colocar depois, lá embaixo, na linha 5 ou 6, que a gente pode misturar times de diferentes estados. Mas e se eu não colocasse todos os títulos do Grêmio?
Se eu colocasse, por exemplo, um do Inter, um do Juventude e depois os outros 3 do Grêmio. Aí eu percebi que a primeira linha seria representada de forma diferente. Então o exercício se trata de arranjo. Arranjo, a ordem importa. Coloquei Inter, Juventude, Grêmio, Grêmio, Grêmio. Poderia ter colocado Grêmio, 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 Inter e Juventude. Inverti a ordem, aí o painel terá uma apresentação diferente. Então é arranjo. Então, detalhe, você vai trabalhar nesse exercício do Enem de 2021 como arranjo. Gaúchos. Tem 7 títulos e na primeira linha nós teremos 5 placas. Agora vamos para os times cariocas. De acordo com o exercício, procure a segunda linha, será só de times cariocas. Nós temos o Flamengo, nós temos o Vasco e nós temos o Fluminense. Aí eu vou lá procurar no escudo dos times e ver quantos títulos tem cada um. O Flamengo, procure aí o escudo do Flamengo, tem 3 títulos. O time do Vasco tem 1 título. E o time do Fluminense tem 1 título. Somando 3 mais 1 dará 5. Então, vou fazer um arranjo de 5 títulos cariocas para 5 placas. Veja que combinou. Então, não sobrou nenhum título para ficar nas 2 últimas linhas. Então, vou colocar aqui 0, indicando que não há nenhum título sobrando carioca para eu colocar nas 2 últimas linhas. Vamos para a terceira linha, então. A terceira linha deve ter times mineiros. Os mineiros campeões da Copa do Brasil são Cruzeiro e Atlético. Então, vou escrever aqui Cruzeiro e Atlético. Prontinho. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, tem 6 títulos. Cruzeiro, 6. Ok. Enquanto o Atlético tem 1. Se você somar 6 mais 1, dará 7. Então espera aí. Nesse caso, nós teremos para os clubes mineiros um arranjo de 7 títulos mineiros tomados 5-5, porque são 7 títulos e nós vamos colocar na terceira linha apenas 5 placas. Veja que sobram 2 títulos, porque na terceira linha haverá apenas 5 placas. São 7 títulos, 5 placas. Sobram 2 títulos mineiros que vão ficar lá embaixo. Daqui a pouco a gente coloca na quinta e sexta linhas. Agora vamos para os clubes paulistas. Vamos lá. Os clubes paulistas campeões da Copa do Brasil são o time do Corinthians, embora tenha sido rebaixado em 2007, foi campeão da Copa do Brasil. O time do Palmeiras, embora tenha 2 rebaixamentos do Campeonato Brasileiro, também foi campeão da Copa do Brasil. O Santos, que nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. E aí nós temos também o Paulista, que foi uma surpresa, e o Santo André, que foi campeão lá no Maracanã, em cima do Flamengo, também uma surpresa. Então, vamos lá. O time do Corinthians, rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2007, foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes. O Palmeiras, que tem 2 rebaixamentos no Campeonato Brasileiro, tem 3 títulos da Copa do Brasil também. O time do Santos, que nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, tem 1 título da Copa do Brasil. O Paulista de Jundiaí tem 1. E o Santo André, que foi campeão em cima do Flamengo, também tem 1. No total, são quantos títulos paulistas?
3 mais 3 dá 6, 6, 7, 8, 9. Então, será um arranjo de 9 títulos paulistas, mas na linha dos paulistas, que é a quarta linha, nós vamos colocar apenas 5 placas. Então, arranjo de 9 tomados 5-5. 9 títulos paulistas, mas na quarta linha, que é a linha dos paulistas, nós vamos colocar apenas 5 placas. Então, vão ficar sobrando 4 títulos paulistas para colocar lá embaixo, na quinta e sexta linha. Agora, vamos ver. Nós temos 2 títulos para colocar nas linhas de baixo, mas aqui nós não temos nenhum. Aqui nós temos 2 títulos para colocar lá embaixo. Aqui nós temos 4 títulos que sobraram dos paulistas. Vamos somar mais 4. E ainda tem os títulos do Criciúma. Confere aí na sua lista e procure o Criciúma. Ele tem um título. E também o Sport de Recife. Procure aí o escudo do Sport. O Sport também tem um título. Então, aqui embaixo, nós teremos na quinta e sexta linha, onde nós poderemos colocar títulos de diferentes estados, 2, 4, mais 4, 8, mais Criciúma, mais Sport, 10. Então, na quinta e sexta linhas, nós vamos fazer um arranjo de 10 títulos, tomados 10-10, porque há 10 títulos que sobraram, contando um do Criciúma, um do Sport, dará 10 títulos que sobraram para 10 lugares, porque a linha 5 tem 5 placas, a linha 6, 5 placas. Então, no total, serão 10 títulos para 10 placas. Qual será o resultado final? O que nós vamos fazer é colocar os títulos, as placas representando os títulos, na primeira e na segunda e na terceira e na quarta e na quinta e na sexta linha. O I é multiplicação. Então, você vai pegar os arranjos que nós tomamos dos gaúchos. Arranjo de 7 tomado 5-5, vezes... Agora vamos pegar arranjos relacionados aos cariocas. Arranjo de 5 tomados 5-5. A terceira linha, que era a linha dos mineiros, nós fizemos arranjo de 7 tomados 5-5. Depois nós fomos para os paulistas. Veja que para os paulistas nós fizemos arranjo de 9 títulos tomados 5-5. Então, faça arranjo de 9 tomados 5-5. E, para finalizar, sobraram 10 títulos para 10 placas, que estão na quinta e sexta linha. Arranjo de 10 tomados 10-10. Prontinho. Agora é só desenvolver os arranjos. Arranjo de 7 tomado 5-5 é o primeiro, 7 fatorial sobre o primeiro menos o segundo, 7 menos 5 fatorial. Arranjo de 5 tomado 5-5 é o primeiro fatorial sobre o primeiro menos o segundo. Arranjo de 7 tomado 5-5 é o primeiro sobre o primeiro menos o segundo. Arranjo de 9 tomados 5-5 é o 9 fatorial, que é o primeiro sobre o primeiro menos o segundo. Estamos falando de arranjos. E arranjo de 10 tomados 10-10 é o primeiro sobre o primeiro menos o segundo. Prontinho. Resolva o parênteses e nós chegamos a 7 fatorial sobre 7 menos 5, 2 fatorial. 5 fatorial sobre
5 menos 5 é 0 fatorial. 5 menos 5 é 0 fatorial e 0 fatorial é 1. Nem há necessidade de colocar. Vezes arranjo de 7, tomado 5 a 5, vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 5, 2 fatorial. O arranjo de 9 tomado 5 a 5 deu 9 fatorial sobre 9 menos 5, 4 fatorial. E arranjo de 10 tomados 10 a 10 é 10 fatorial sobre 10 menos 10 é 0. É 0 fatorial e 0 fatorial é 1. Então, o resultado que não há nas alternativas, mas deveria haver, é 7 fatorial sobre 2 fatorial, 5 fatorial sobre 1, que é 5 fatorial, 7 fatorial sobre 2 fatorial, 9 fatorial sobre 4 fatorial e 10 fatorial sobre 1 é o próprio 10 fatorial. Prontinho, essa era a alternativa que deveria haver em 2021 na questão do Enem. Prontinho. Em uma das listas que fala sobre arranjos e combinações, procure aí, são 2 listas, arranjos e combinações. Vejam o exercício do Enem de 2021, PPL, que diz assim: um diretor esportivo organiza um campeonato no qual haverá a disputa de times em turno e retorno. Detalhe importantíssimo: turno e retorno, jogo de ida e de volta. Isso é, cada time jogará 2 vezes com todos os outros, totalizando 380 partidas. Totalizando, então, 380 jogos no campeonato. A quantidade X de times, X representa o número de times que vão disputar o campeonato, hein? Pode ser calculada pela equação. O exercício pede a equação que represente o número de times que jogarão o campeonato. Como ele pede a equação, não há necessidade de eu terminar o exercício até o final e descobrir quantos são os times. É só para representar a equação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como haverá jogos de ida e volta, o jogo, por exemplo, é São Paulo versus Santos. Se você vê no noticiário da propaganda anunciando São Paulo e Santos, falou do São Paulo primeiro, o jogo será no Morumbi, capital São Paulo. Agora, se falar Santos versus São Paulo, aí o jogo será em Santos, pois falando do Santos primeiro, quem tem o mando de campo é o Santos. Aí o jogo seria em Santos, na cidade de Santos, na Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube. Então eu percebo que como há jogos de ida e volta, ao inverter a ordem, nós teremos mando de campos diferentes. Então o exercício é de arranjo. Faça você arranjo de quantos times disputam o campeonato? Não sei, chamamos de X. Mas para que haja o jogo, os times deverão ser agrupados de 2 em 2. Então faça arranjo de X times agrupados de 2 em 2. E o exercício falou que ao todo serão 380 partidas. Então, quando os times estiverem agrupados 2 em 2, ao final do campeonato nós teremos o número 308 partidas. Agora desenvolva essa equação. Arranjo é sempre o primeiro, x fatorial, sobre o primeiro, x, menos o segundo, 2 fatorial. É igual a 380. Fórmula de arranjo, o primeiro sobre o primeiro menos o segundo.
Agora eu tenho fatorial para trabalhar. Decresço x, cai para x menos 1. O x caiu para x menos 1, mas ainda não combinou com o fatorial que está lá embaixo, x menos 2 fatorial. Então, decresça novamente. X menos 1 cai para x menos 2. Combinou, parou, fatorial nele. Aí a gente vai poder cortar os iguais. Lembrando que é igual a 380 partidas. Cortando x menos 2 fatorial sobre x menos 2 fatorial, nós teremos x que multiplica x menos 1 é igual a 380 partidas. Faz a distributiva, a propriedade distributiva conhecida como chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 1x, igual a 380. Procure aí na sua folhinha, está numa das listas de arranjos e combinações, chegamos a uma alternativa, que é a alternativa B de bola. Prontinho. Se o exercício tivesse perguntado qual é o número de times no campeonato, aí você teria que desenvolver a equação do segundo grau, utilizar delta e Bhaskara para encontrar depois, pela fórmula de Bhaskara, o x', x duas linhas, e encontrar o número de times que participam do campeonato. Mas como ele pediu a equação, paramos por aqui. Ok? Terminando, então, a nossa revisão com mais um exercício, só que agora você vai procurar uma das listas que fala sobre princípio fundamental da contagem. Em uma dessas listas de princípio fundamental da contagem, tem um exercício da Universidade de Pernambuco desse ano, 2022. Uma residência conta com 8 cômodos, cada um com uma lâmpada em perfeito estado de funcionamento. A depender da necessidade, as lâmpadas podem estar ligadas ou não. De quantas maneiras distintas as lâmpadas dessa residência podem ser utilizadas, desde que pelo menos uma esteja acesa? Então, nós temos 8 cômodos, 8 lâmpadas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tracinhos. Cada cômodo haverá uma lâmpada, mas essa lâmpada aqui pode estar ligada ou desligada. Eu tenho duas possibilidades de funcionamento. Vai depender da minha vontade, não é? Da minha necessidade. A próxima lâmpada pode estar ligada ou desligada, duas possibilidades. Percebe que para cada lâmpada nós temos duas possibilidades, deixá-las ligadas ou desligadas. Primeira lâmpada, e segunda, e terceira, e quarta, e quinta, e sexta, e sétima, e oitava. Esse I na matemática é multiplicação. De quantas maneiras diferentes eu posso utilizar as lâmpadas? 2 elevado à oitava. Eu quero que você multiplique o 2 por ele mesmo 8 vezes. Dará 256 maneiras diferentes de utilizar as lâmpadas. Só que o exercício diz assim: de quantas maneiras distintas as lâmpadas dessa residência podem ser utilizadas, desde que pelo menos uma esteja acesa. No mínimo uma tem que estar acesa. Então, qual é o caso que não pode acontecer de jeito nenhum? É você deixar todas as lâmpadas desligadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desligada, 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 desligada. Todas as 8 desligadas. Não quero. Essa é uma possibilidade
de eu utilizar as lâmpadas. Eu saio de casa e deixo todas desligadas. Essa uma possibilidade de deixar as lâmpadas na minha casa, eu não quero. Então, o resultado do exercício será todas as possibilidades possíveis de eu usar as lâmpadas da minha casa, 256, menos uma possibilidade, justamente a que eu não quero, todas desligadas. Então, a resposta dessa questão é 255 maneiras de usar as lâmpadas, mas que tenha pelo menos uma acesa. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, hein?